32. Oh, Aladaraman Chorabadau. Eu sinto ele aqui, Shadaramandalabas. Eu sinto ele aqui, ele está aqui. Oh, Shadaressaui. Oh, Espírito Santo, que coisa linda. Olha o que a palavra do Senhor diz. Simão, Simão, eis que Satanás, quem? Não entendi. Quem que? Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Quem deu essa autorização? Quem deu essa autorização a Satanás? Fala para mim. Versículo 32. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus. Não entendi. Fortalece teus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se precisar de mim, eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui. Está meio fraco? Ei, eu estou aqui. A gente está junto nessa luta. Quando tu estiver aí meio cabisbaixo, ei, vocês têm meu telefone, pode ligar. Estou precisando conversar cara a cara, ei, eu estou aqui. Gente, é impressionante. Quando Jesus está falando de uma conversão, ele vai logo em Pedro. Eu não sei porquê. Por que será que é logo em Pedro? Presta atenção, ele era um discípulo já com um chamado. Ele era um discípulo já usado por Deus. Ele era um discípulo ativado por Deus, pelo próprio Cristo, mas revelando que converter-se não apenas era chegar até Deus. Se converter não é somente chegar até Deus, mas é se alinhar com Deus, para que o Senhor comece a tratar ao longo de um processo pelo qual ele foi chamado. Eu acredito no processo de Deus sobre a tua vida. Eu acredito naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus acredita, se eu acredito, você acredita? Está vendo como só 2 ou 3 dizem amém? Eu acredito no teu chamado, e você acredita? Você acredita naquilo que Deus tem para fazer em você e depois através de você? Deus, Ele tem algo grandioso sobre a tua vida, meu irmão. Deus não te chamou para ficar encostado. Deus te chamou para lutar e guerrear com Ele. Pedro já era apóstolo de Cristo. Pedro já tinha deixado tudo. Pedro já pregava, Pedro já andava com Jesus. Mas Jesus olha para ele e disse assim: ei Pedro, vem cá, quando você se converter de verdade. Pedro ceiou com Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro orou por enfermos, foram curados. Pedro orou por pessoas que estavam possessas e os demônios saíram no nome de Jesus. E Pedro ainda olha para Jesus e Jesus fala assim para ele: quando você se converter de verdade, quando você estiver nos meus caminhos verdadeiramente, quando você estiver dessa forma, meu irmão, isso quebra literalmente um mito comum. Conversão não é apenas levantar a mão um dia, é permitir que Deus trabalhe nas profundezas da alma que nós temos. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus trabalhar no seu interior, deixa Deus trabalhar, sabe aonde? Aonde você não dá lugar para ninguém entrar, só Ele pode entrar. E pare de ficar com as suas mazelas, mendigando
que as pessoas tenham dó de você, meu irmão. Deus não tem dó de ninguém. Deus age com misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Para de ficar mendigando aquilo das pessoas. Meu irmão, o lugar mais alto que a gente pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Ele quer fazer algo grandioso através de você, mas primeiro Ele precisa fazer algo em você. Existem pessoas salvas do destino, mas não convertidas num caráter. Deus, Ele quer trabalhar dentro de você, Ele quer mudar o teu interior, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te levar para um degrau mais alto, para poder mostrar que Ele é Deus sobre ti. Se entrega hoje. Hoje é noite de entrega, hoje é noite de mudança. Hoje é noite da glória de Deus que já está aqui, mudar o teu interior, a tua vida, a tua alma. Ele quer transformar de uma vez por todas. Chega de entrarmos em culto após culto. Hoje é o dia da libertação do Senhor sobre ti. O que nós vamos fazer aqui daqui a pouco? Lucas 22, é isso? O que essa palavra de Lucas 22 nos revela? Diga comigo, a última ceia. Imagina aquele lugar, o ambiente intenso espiritual naquele lugar, Marcão. Imagina Cícero, como é que não estava ali naquele lugar. Ele falando, essa será a última. Não tem como, porque depois dessa eu irei para o Pai. Os discípulos não estavam nem aí, evangelista. Estavam ouvindo, mas com a cabeça longe. Não estavam entendendo nada. Jesus anuncia naquela mesa, diga comigo, traição, negação e a peneira. O foco de tudo isso não é o pecado de Pedro, mas é o processo pelo qual ele teria que passar. Suporte esse processo para viver um propósito de Deus. Está doendo, vai chorando, geme e chora, vai dando glória, vai louvando, vai gemendo, ei, não tem força, vai se arrastando, mas vai. Deus tem algo com você. Deus tem algo com os seus parentes, através de você. Você é canal de bênção na tua família, no meio da tua parentela. Você é diferente, você carrega algo diferente. A conversão é um processo, meu irmão, não é um ato isolado que você vem, levanta a mão e confessa Jesus. É todo um processo. Pedro passou por esse processo. Em Lucas 5, vai falar a respeito da pesca milagrosa. Jesus chega para ele e fala para ele, ei, vem cá, vem atrás, que eu te farei pescador de homens. Pedro foi chamado, diga comigo, Pedro foi chamado, mas ainda não tinha sido quebrado. Uau! Existem algumas características dessa frase. Pedro estava entusiasmado espiritualmente. Vou andar com Jesus. Eita, mas eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Pedro tinha uma atividade intensa com Cristo Jesus. Mas existiam algumas coisas ainda sobre a vida dele, Bia. Ele confiava na força do braço dele. Ele tinha uma confiança excessiva nele mesmo. Eu quero, eu posso, eu faço. É o meu conhecimento, não preciso do conhecimento de Deus. O rei Salomão, Deus olhou para ele e disse assim, peça-me o que quiser. Ele disse, Senhor, eu desejo sabedoria para julgar as nações. E o Senhor disse, porque me pediste sabedoria, vou te dar riquezas, vou te dar mais isso, vou te dar mais aquilo. Meu irmão, peça sabedoria a Deus.
Peça sabedoria a Deus. Pedro tinha pouca consciência das próprias limitações dele. Mas quando Deus revela, presta atenção, Jesus olha para ele e fala: pega o barco, vamos indo. Agora lança a rede para o outro lado. Pedro disse: Senhor, pela tua... Ele não estava nem acreditando. Talvez você não esteja nem acreditando naquilo que está acontecendo na tua vida. Ei, deixa eu te falar. Comece a acreditar, porque o Senhor vai começar a mexer esse rebolo aí, ó. Deus vai começar a mexer a tua vida de uma forma que você vai falar: nossa, por que está acontecendo isso? E o Senhor está dizendo no meu coração aqui: sou eu no meio da tua vida. Está muito quietinho, está muito parado. Tem que começar a orar mais, tem que começar a jejuar mais. Eu quero usar a sua vida. Se prepara. Pedro disse: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava confiando mais ainda na sua experiência do que na dependência de Deus. Tem muita gente aqui travado internamente porque não confia em Deus. O Senhor está falando: confia em mim. Confia em mim. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Muitos estão como Pedro, atendem o chamado, mas poucos permitem que Deus trabalhe no ego. Chamado sem conversão interior gera orgulho espiritual. O chamado que Deus tem na tua vida é grande, e não deixe o inimigo parar isso dentro de você. Você é filho de Deus, filha de Deus, e Ele disse: aquele que me crê, obras maiores que a minha farão. Jesus começa a falar as coisas da mesa, e Pedro, em Lucas 22:33, não precisa pôr, fala assim: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mais uma vez, confiança em quem? Nele mesmo. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Pedro ama Jesus, não tenho dúvida disso, mas confia demais ainda em si mesmo. Que alguns sinais de que nós estamos passando por essa mesma fase que Pedro, que a gente confia mais naquilo que a gente está vendo, a gente deseja. Promessas precipitadas, linguagem espiritual elevada, falta de vigilância, resistência à correção. Eu quero, eu posso, é do meu jeito, eu sei como fazer. Alguém assim aqui? Jesus não discute. Jesus, ele sai de cena, mas deixa uma palavra. Ele profetiza a queda de Pedro. Nossa, Jesus profetiza a queda? Profetiza. Princípio espiritual. Antes de Deus nos usar profundamente, Ele permite que vejamos quem realmente somos. Isaías, quando recebe a voz de Deus, ele escuta a voz de Deus, e Deus mostra para ele quem ele é. Ele diz: aparta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus se revelar verdadeiramente a você, você vai ver quem você é. Nós somos bons? Não. Chegaram para Jesus e falaram: tu és bom. Ele disse: não, bom é meu Pai que estás no céu. Essa palavra dói, mas essa palavra cura. Hoje o Senhor está curando o teu interior. Hoje o Senhor está curando literalmente o teu interior. Ele quer mostrar para mim e para você quem nós somos nele. Mas para a gente fazer alguma coisa, ele precisa trabalhar. Ele precisa mudar alguma coisa aqui.
Jesus chega para Pedro e fala assim: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. A peneira não é para te destruir. A peneira é para revelar. A peneira é para revelar. Eu encontrei algumas coisas na peneira, irmão. Na peneira, o trigo permanece, a palha cai e as ilusões morrem. Na peneira é só você e ele. Na peneira, como dói, como machuca, como é revelador, Deus trabalha. E se você entender que a dor é uma das maneiras de Deus trabalhar tão profundamente na vida do ser humano, você pararia de lutar, você oraria mais, buscaria mais, jejuaria mais. Meu irmão, Jesus não impede a peneira, Jesus intercede para que a tua fé não morra. Está se sentindo peneirado? Está doendo? Está machucando? Deus está intercedendo pela tua vida para que a tua fé não desfaleça. Você não vai morrer. Olha para mim aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa o tamanho da tua dor, você não vai morrer, e a sua fé não vai desfalecer. Deus não vai nos livrar do processo, Deus nos livra do colapso espiritual. Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos e séculos, amém. Ele está conosco nos melhores e nos piores dias da nossa vida. Você não está sozinho. Diga comigo: Ele está comigo. No meio desse seu processo todo, no meio desse turbilhão todo, muitas vezes no meio daquilo que a gente não sabe nem como fazer, Ele está com você ali. Lucas 22, 61 e 62, a palavra do Senhor vai dizer: então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e saiu dali, chorou amargamente. Aquele choro de Pedro não é arrependimento superficialmente, não. É quebrantamento. Diga comigo: no meio desse processo da entrega de Jesus aos soldados romanos, duas pessoas choraram. Primeiro foi Pedro, e o outro quem foi? Judas. Acontece algo crucial nisso aqui. Quando Jesus olha para ele e fala essas coisas para ele, o choro de Pedro literalmente é quando ele perde toda a autoconfiança dele. E Pedro começa a ganhar uma consciência espiritual, porque a dor gera maturidade. Quando começa a doer, a gente começa a buscar, a dor vai começar a gerar maturidade. Judas também caiu, Judas também chorou, mas tem uma grande diferença entre culpa e conversão. A culpa, ela paralisa, mas a conversão, ela transforma. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei o que você vai levar. Se Satanás, escuta aqui, Satanás, se você tentou colocar culpa sobre a vida de alguém aqui nesse lugar, está anulado, cancelado em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor na cruz do Calvário levou todas as nossas enfermidades e dores, independentemente de onde elas vêm. Em nome de Jesus, a Bíblia relata que nós estamos livres pelo nome e o sangue de Cristo. Você não precisa mais carregar essa culpa.
A Bíblia fala que pecado confessado é um pecado perdoado por Deus, mas quando confessado de todo o vosso coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei o que tem te apontado, eu não sei aquilo que tem entrado dentro do teu coração e julgado. A culpa não é sua. A culpa não é sua. A Bíblia fala que Deus conhece os nossos pensamentos. Ei, você não é culpado, você não é culpada disso. Você não tem culpa disso. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno que vem tentando trazer culpa aos filhos de Deus aqui, eu te repreendo agora, Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas são livres, livres pelo sangue do Cordeiro. Elas são salvas pelo sangue do Cordeiro. E você não tem mais o poder de apontamento. Você não tem mais o poder de apontamento sobre a vida deles. Há algo grandioso para acontecer nesse lugar. E o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. E o Senhor está a começar a restaurar o teu interior. Em nome de Jesus. Olhe para mim. 40 dias Pedro chorando. A Bíblia diz que foi um choro, Marcão, amargamente, Anderson. Choro amargo. Choro de dor. O choro de quem negou a Ele. Depois de uma ceia maravilhosa. Evangelista Josué. E muitas vezes, depois de uma ceia dessa, posta numa mesa, nós negamos a Cristo Jesus. Como nós vamos nos sentindo culpados de negá-lo por coisas erradas que fizemos, chegarmos até Ele? Deixa eu te falar, hoje é noite de se chegar até Ele. Hoje é noite de nos dobrarmos até Ele. Aí em João capítulo 21 vai dizer, Jesus olha para ele e diz: Pedro, tu me amas. Anderson, tu me amas, disse Jesus. Tiagão, tu me amas, disse Jesus. Henrique, tu me amas. Cris, tu me amas, disse Jesus. Depois de ter negado Ele, falado não, depois de eu ter ceado com Ele, depois de eu ter expulsado o demônio no nome dEle, depois dEle ter me dado autoridade, Ele disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Jesus chega para Pedro, não expõe Pedro, não humilha Pedro, e Ele não descarta Pedro. Jesus restaura Pedro. Jesus trata com Pedro. Jesus coloca ele com amor. O amor traz motivação a ele. Jesus reacende o chamado, que significa o propósito, e ele traz para ele as responsabilidades. Sabe para quê? Para cuidar de pessoas. Deus não restaura ninguém para voltar ao mesmo lugar, mas Ele restaura para subir de nível. Está preparado? Está preparada para subir de nível? Está preparada para ser tratado por Ele? Porque Pedro literalmente, ele faz algo. Pedro fala assim: o meu eu vai morrer hoje. Atos 2,14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11,
levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro convertido é diferente, irmão. Antes falava impulsivamente, agora ele prega com autoridade. Ele negava quando estava sob pressão, agora tem uma vida cheia do Espírito. Ele dependia de si mesmo, agora com coragem e com humildade ele fala da palavra de Deus. Agora a palavra de Deus se cumpre. Fortalece os teus irmãos. Pedro agora está verdadeiramente convertido. Somente quem foi tratado pode sustentar outros. Ei, Deus está tratando dentro de você, porque pessoas que vão passar pelas mesmas coisas que você passou, você vai curar vidas também em nome de Jesus. A pergunta que fica é: você já foi chamado, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você já caiu? Sim ou não, irmãos? Vamos lá. Mas você já se converteu de verdade? Conversão não é quando Jesus entra na sua vida. Conversão verdadeira é quando a gente sai do centro dela. Quando eu deixo a minha vida, falo: eu não tenho mais vida, agora eu tenho a vida que Ele quer que eu tenha. Eu quero viver a vida dEle. Quais são as áreas que ainda precisam de conversão na tua vida? Deixa eu te falar que existem dons antes da maturidade. Pedro recebeu vários dons de Cristo. Em meu nome expulsaram demônios, falarão. Ei, vai lá. Eles chegam todo falando assim: olha, até os demônios se sujeitam no teu nome, através em nós quando oramos. Há dons antes da maturidade, irmãos. Mas também há promessas antes da transformação. Hoje o Senhor quer lembrar você da onde Ele te tirou e aonde você está. O que precisa ser curado dentro de você ainda? Quais são as dores interiores? Quais são as vossas limitações que você fala: não, eu ainda tenho que fazer do meu jeito? Hoje é noite de colocar nessa mesa aqui, ó. Hoje é noite de colocar nessa mesa tudo aquilo que falta como uma transformação na tua vida. Hoje é a noite de perder o remo do barco, porque enquanto nós estamos com o remo do barco, a gente vai para onde a gente quer, mas quando a gente perde o remo do barco, nós vamos aonde Ele deseja que a gente vá. Vem até aqui à frente que eu quero orar por você que ainda precisa perder esse remo do barco. Venha até aqui à frente que ainda que tem esse negócio aí dentro que parece que você não consegue se desvencilhar. Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Você que fala assim: olha, eu preciso perder o centro da minha vida para viver aquilo que Ele deseja que eu viva. Eu não estou avançando porque eu estou querendo fazer do meu jeito. Venha até aqui que eu quero orar por você. Eu sei que tem gente aqui, irmãos. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente. Eu preciso perder isso. Eu preciso me libertar disso, para viver aquilo que Ele deseja que eu viva. Eu preciso perder isso. Eu preciso perder isso. Tem mais gente que eu sei. Eu sei. Tem algo novo para você. Tem uma nova história para você. Tem um novo caminho para você. Tem mais gente.